Oi pessoal, sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Douglas Lima, eu trabalho no Departamento de Comunicação Social da Reitoria do Instituto Federal do Ceará, o IFCS, ou Relações Públicas. Como vocês conhecem, o nosso projeto de homenagem ao Dia do Físico, mais uma vez, como parte da programação por conta da passagem dessa data, o Instituto Federal do Ceará, o IFCE, e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e também pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nesta ocasião, nós contamos com a participação especial do professor Marco Aurélio Lisboa Leite, professor da Universidade de São Paulo. O professor Marco Aurélio Lisboa Leite possui graduação em Física pela Universidade de São Paulo, mestrado em Física também pela Universidade de São Paulo e doutorado em Física pela Universidade de São Paulo também. Pós-doutorado em Física no Brookhaven National Laboratory, nos Estados Unidos, pesquisador CNPq nível 2, atualmente é físico, especialista de laboratório lá na Universidade de São Paulo, a USP, e coordenador da colaboração Atlas CERN USP. Tem experiência na área de física, com ênfase em métodos experimentais e instrumentação para partículas elementares e física nuclear, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento de sistemas de hardware e software para aquisição e tratamento de dados em experiência de física de altas energias e nuclear, desenvolvimento de métodos e técnicas de detecção de radiação e análise de dados em colisões próton-próton e íons pesados nos experimentos Atlas LHC no CERN e Phoenix RHIC em Brookhaven. Professor Marco Aurélio, seja muito bem-vindo. Vamos colocá-lo então na tela. Marco Aurélio Leite, da USP, participando aqui conosco do nosso projeto em homenagem ao Dia do Físico. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado por participar. Ora, boa noite. Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado, Antônio. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso trabalho. Perfeito, professor. Agradecemos mais uma vez a sua participação, então. E para a gente começar o nosso bate-papo, essa discussão em torno de ciência, em torno do fazer conhecimento, em torno do trabalho da física, eu queria que você falasse para a gente um pouco da sua trajetória de formação, passando pela graduação até o doutorado, pós-doutorado também. Em física foi já na década de 80 e já no primeiro ano eu já iniciei na área, num programa que era chamado de pré-iniciação científica, num grupo que era conhecido como Laboratório de Detetores naquela época, né? Isso foi no segundo semestre da graduação. E desde então eu me interessei bastante pelo aspecto da instrumentação, né? No meu mestrado, eu trabalhei com instrumentação para detecção de radiação, e já no fim da graduação, começo do mestrado, nós já tínhamos algumas colaborações com o exterior, principalmente em Brookhaven, e foi quando eu comecei vamos dizer assim, a parte internacional desse meu envolvimento. E desde então sempre ligado nessa área da física de partículas, né? Com os novos experimentos, os novos aceleradores, eu fui me movendo na direção desses novos experimentos, né? E hoje fiz o doutorado em Brookhaven, como você falou, pós-doutorado também em Brookhaven. Na época o doutorado era o doutorado sanduíche do CNPq, o doutorado era pela USP, mas a parte experimental foi feita em Brookhaven. Naquela época o doutorado era sobre um dos detetores que seria de um dos aceleradores seria construído nos Estados Unidos, que depois acabou não acontecendo, que era o SSC, não é? Que seria hoje, se tivesse esse projeto tivesse continuado, seria o parceiro do LHC, né? E desde então eu venho trabalhando nessa área, na análise de dados também, de colisões, principalmente hoje colisões próton-próton, e num programa que
eu imagino, deve se estender pelo menos até 2035 e quem sabe talvez até mais, né? Perfeito, professor, perfeito. Excelente trajetória, inspiradora para quem está nos assistindo, está nos acompanhando. Já parabenizo pela sua caminhada aí em torno da ciência, desde o começo até essa consolidação da sua inclinação de pesquisa, do seu recorte de trabalho, muito interessante, realmente. Por falar em recorte de pesquisa, em trajetórias, em caminhadas acadêmicas dentro de uma determinada área, a escolha de uma linha de pesquisa é sempre um desafio, né? Isso é de uma forma geral, falando de uma forma geral. O senhor poderia nos falar um pouco das suas linhas de pesquisa? Já até falou um pouco delas, eu queria que você falasse um pouco mais. Cite então alguns dos desafios impostos aos pesquisadores. Bom, já talvez o mais relevante seja a gente discutir hoje vamos dizer assim, o principal experimento que existe na área de física de partículas, né, que são os experimentos que estão sendo realizados no LHC, e hoje, como muitos de vocês devem saber, esse é talvez o instrumento científico mais avançado que a humanidade construiu, não é? E é um instrumento que nós temos hoje para estudar a fundo a estrutura da matéria, como é que as interações fundamentais elas ocorrem, e ao longo desses mais de 10 anos de operação do instrumento, nós temos realizado uma caminhada bastante interessante, nós temos aprendido muitas coisas, e talvez a mais conhecida descoberta do LHC foi a detecção do bóson de Higgs, não é, que tinha sido previsto já há muito tempo como parte do modelo padrão, mas isso é só uma parte. Quer dizer, hoje, por exemplo, nós só, apesar de 10 anos operando nos vários experimentos, são 4 experimentos hoje, grandes experimentos no LHC, nós exploramos só 5% daquilo que o experimento pode fornecer para a gente. E ao longo desses outros 95%, então, os experimentos estão se preparando, os físicos estão se preparando, o instrumento está sendo preparado, né, para que a gente possa olhar um pouco mais, com uma quantidade de dados muito maior, e esse talvez seja um dos grandes desafios, quer dizer, o que nós vamos, o que nós esperamos aprender nos próximos 15 anos, ou aproximadamente, de operação do LHC. Né? Os desafios do ponto de vista da instrumentação são enormes. Você fazer, hoje a gente caminha na direção do que a gente chama de medidas de precisão. Nós não, até o momento, nós não temos nenhum sinal de uma física que a gente chama de física além do modelo padrão. O modelo padrão é um modelo que descreve muito bem as interações fundamentais. E até hoje, esse modelo tem descrito de uma forma muito boa, bastante satisfatória essas interações. Mas tem coisas que ele não descreve, por exemplo, a origem da matéria escura, a força gravitacional é um mistério ainda, porque você não consegue juntar isso com as outras forças da natureza, não é? O próprio Higgs, que foi descoberto, quer dizer, será que ele é o que a gente chama do Higgs modelo padrão? Ou como é que ele interage realmente com as outras partículas? Quais são as suas propriedades? E para isso, com o instrumento que nós temos, com o conhecimento que nós temos hoje, o que nós estamos embarcando é fazer medidas cada vez mais precisas, com testar cada vez mais o modelo padrão, para ver se a gente consegue encontrar algum sinal que aponte para a gente uma indicação de que essas perguntas que ainda estão em aberto possam ser
respondidas. Vamos dizer assim que o caminho fácil já foi quase que praticamente todo percorrido, né? As expectativas que a gente tinha, né, de modelos de supersimetria, por exemplo, são até agora não se concretizaram. A gente tem cada vez mais, vamos dizer assim, espremido a natureza para ver se ela conta para a gente o que está acontecendo, mas por enquanto o modelo que a gente tem, ele funciona muito bem. Talvez um dos grandes desafios que a gente vai ter para os próximos anos, e aqui eu acho que é um convite àqueles que estão pensando no seu futuro profissional, na área de física, é realmente ter um número grande de pessoas com que possa trabalhar. A gente sempre tem, isso é mais ou menos comum nas reuniões que a gente faz sempre, a gente sempre diz que a gente tem falta de pessoas para trabalhar. A quantidade de tópicos que pode ser desenvolvidos é uma quantidade imensa, não é? Desde aqueles que têm uma inclinação, gostam mais da parte teórica, trabalhar com esses modelos, à medida que nós vamos fazendo medidas mais precisas, os modelos também têm que ser mais precisos, quer dizer, a interpretação que você dá para aquilo que você está observando, ela tem que ser mais precisa. Até aqueles que gostam realmente de trabalhar com instrumentação, desenvolver o equipamento, desenvolver os detetores para que a gente possa explorar essa quantidade grande de dados que vem para frente, né? E esse talvez é um dos grandes desafios que a gente vai ter para os próximos anos. Esse desafio é interessante porque ele é mais ou menos o mesmo que a gente sempre observa ao longo, pelo menos eu observo ao longo da carreira, né? Quer dizer, como é que a gente situa essas observações que a gente faz dentro dos modelos que a gente tem hoje que explicam a natureza. E isso é um constante processo que exige que a gente tenha ou busque ter, né, uma erudição ampla na física. Quer dizer, a natureza se manifesta de várias formas. Quer dizer, a minha visão é que a gente não pode nunca ser assim, super especialista. A gente tem que ter sempre uma visão e tentar ver e ouvir o que os dados estão tentando dizer, baseado num conhecimento mais amplo da física, né? Bom, eu acho que é isso. E os desafios são extremamente assim recompensadores, eu acho, porque eu acho que não tem um dia que a gente passa sem aprender alguma coisa nova. Às vezes a gente aprende que a gente está muito errado naquilo que a gente está fazendo, que a gente tem que mudar um pouco o caminho que a gente estava seguindo, mas é um processo constante de refinamento, né, de análise do que está acontecendo. São colaborações grandes, a gente tem vários colegas de várias partes do mundo, a gente mantém... embora hoje em dia seja bastante comum, né, a gente usar esses recursos virtuais para se comunicar, isso sempre foi uma constante, né? Os experimentos de alta energia, as equipes estão espalhadas pelo mundo, concentradas no laboratório, no CERN, mas as reuniões acontecem diariamente, né? Ao longo desses anos todos, a gente tem sempre mantido um contato muitas vezes até diário mesmo, de reuniões, dependendo do período, né? E às vezes isso também é um desafio, quer dizer, você com essa facilidade conseguir organizar toda essa quantidade de informação que chega, né? Eu diria que essas são algumas das coisas, né, que me vêm à cabeça no momento.
Muito bem, professor. Nos fale um pouco agora sobre o seu trabalho desenvolvido na Universidade de São Paulo, a USP, suas principais atividades enquanto professor e pesquisador, trabalhando nas áreas de física de partículas e também na física nuclear, como você já falou, experimentais, bem como na coordenação do grupo brasileiro que atua aí no experimento Atlas, lá no CERN. Na USP eu sou o coordenador do grupo da USP, no Atlas. No Brasil nós temos grupos também no Rio, na UFRJ, na UERJ e no Atlas, né? Mas nós temos representantes em todos os experimentos do LHC. Hoje na USP nós temos trabalhado com o que a gente chama de atualização do experimento Atlas, preparar o experimento para essa nova fase de operação do LHC, em que a gente vai produzir mais dados. Esse processo de produzir mais dados, ele exige que a instrumentação que a gente tem, ela seja atualizada, ela seja preparada para tirar proveito dessa quantidade grande de dados que vão ser produzidos pelo LHC. Então tem alguns projetos que estão indo nessa direção de atualizar os instrumentos, e do ponto de vista da análise, nós temos atuado naquilo que eu já mencionei, que são medidas de precisão no modelo padrão. Quer dizer, o que a gente quer fazer é realmente estudar em detalhes os números que a gente consegue a partir dos dados, e ver com a quantidade grande de dados que a gente já tem e que deve tomar ao longo dos próximos anos, se existe algum desvio. Hoje em dia existem algumas técnicas que estão sendo propostas para isso. Antigamente a gente procurava por um sinal muito claro de uma nova física, mas hoje que a gente já está achando que não vai, talvez exista, né, mas o LHC não vai conseguir olhar isso de forma direta. Então a gente tem que procurar isso de forma indireta. E essa análise, medidas de precisão, são medidas que são bastante elaboradas para serem feitas, né? Uma série de processos que acontecem junto com o processo que você está procurando, e você tem que aprender a separar o que é a sua informação e o que não é informação. Quando você faz uma medida, você tem as duas coisas juntas. E uma parte fundamental disso é você entender como é que você separa essas coisas, né? Uma outra linha de análise com que a gente trabalha é a parte de tentar entender, por exemplo, como é que o Higgs interage com outras partículas, ou como é que o potencial do Higgs, que a gente chama, não é? Ele na realidade, descrito no modelo padrão, e uma das formas de você entender isso é buscar para a produção de pares de bósons de Higgs. Tá? Isso é um projeto que está ocorrendo agora, mas que a quantidade de dados vai ser muito importante para a gente poder buscar saber se existe realmente essa produção desses pares. Então a gente trabalha tanto do ponto de vista da instrumentação como do ponto de vista da análise de dados. E uma terceira linha que a gente tem desenvolvido ao longo dos últimos anos é a parte de divulgação científica, que é tentar explicar para as pessoas o que a gente faz no LHC, explicar para os estudantes o que a gente faz no LHC. A gente tem vários programas em que, uma vez por ano, os estudantes de ensino médio, por exemplo, vêm até a universidade, eles participam de uma atividade simples de análise, né, tentando entender o que a gente faz com os dados do LHC, e depois eles se reúnem com estudantes de outros locais do mundo para discutir os resultados. Então mais ou menos físico de partículas por um dia, vamos dizer assim, não é? E a gente tem um retorno muito bom dos alunos, a gente percebe um interesse muito grande da área, e isso motivou também a gente a avançar em outros projetos de longo prazo que envolva as escolas, e que os estudantes possam, por exemplo, fazer medidas, por exemplo, a gente está sendo, por exemplo,
constantemente bombardeado por partículas que a gente chama de raios cósmicos, não é? Que são partículas que vêm do espaço e que é um acelerador da natureza, a gente pode pensar assim. E isso é um experimento ideal para a gente conduzir e tentar estudar um pouco da física de partículas sem que a gente tenha um acelerador. Né? Então esse é um programa bastante interessante, de longo prazo. A gente ainda está começando, tem um grupo razoável de pesquisadores nessa área, e eu coordeno esse esforço, e essa é uma parte que é fundamental, quer dizer, trazer para os estudantes, né, tanto aqueles que estão terminando o ensino médio, como aqueles que estão no começo da carreira universitária, um pouco daquilo que a gente faz numa linguagem mais acessível. Né? A gente tem, eu entendo como sendo a nossa obrigação fazer essa entre aspas, prestação de contas. Né? Como é que a gente descreve para eles, descreve para as pessoas que não são especialistas na área, aquilo que a gente está fazendo. Mas isso também é bastante, embora bastante desafiador, também é muito recompensador, quando a gente percebe o interesse das pessoas por entender, a curiosidade é nata do ser humano, não é? Você sempre está querendo fazer perguntas, está querendo entender as coisas. E essa é uma dos caminhos que você pode seguir para tentar entender a natureza, a física de partículas, não é? Muito bem, professor. Para a gente finalizar, então, essa nossa conversa aqui sobre física, eu gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem às pessoas que têm interesse em ingressar nessa área, em abraçar o caminho da ciência, em iniciar uma trajetória acadêmica na física, em outras áreas da difusão do conhecimento científico. O que eu diria para aqueles que sentem essa vontade, não é? Essa curiosidade de ir para a área, nós temos vários grupos no Brasil. O grupo que eu trabalho é um deles. Nós temos grupos, por exemplo, trabalhando com outros experimentos do LHC, nós temos grupos trabalhando com física de raios cósmicos, que também é extremamente interessante. Então tem muitas oportunidades no país em que vocês podem buscar uma equipe, um grupo, para aqueles que também, isso eu digo na parte experimental, mas tem também grupos na parte teórica. A parte teórica a gente faz uma medida, mas a gente precisa de um modelo para descrever isso que a gente está observando. Não, a gente simplesmente mede como é que você interpreta isso, quer dizer, qual é o mecanismo que está por trás das coisas que a gente está medindo. E essa é uma área bastante importante também, que é a área da teoria. Nós temos vários grupos teóricos, né, vários grupos no Nordeste, onde vocês estão tendo o evento, que tem dado uma contribuição importante para essa área. Eu diria o seguinte, quer dizer, é um caminho que exige bastante da gente, sim, mas que, por outro lado, é bastante recompensador, como eu já disse. Quer dizer, a oportunidade que a gente tem hoje de trabalhar, por exemplo, na fronteira do conhecimento, é uma coisa que nem sempre acontece. Então, a gente hoje pode abraçar isso, né, essa possibilidade que a gente tem, e ser capaz de usar o que existe de mais avançado que a humanidade já concebeu para tentar estudar a natureza. Obviamente, o curso de vocês é fundamental para dar a base que vocês vão ter, e procurem sempre, o mais cedo possível, se engajarem na atividade de pesquisa. Procurem eu me lembro até hoje, quer dizer, quem foi o meu orientador e o laboratório que eu comecei, eu fui procurar ele talvez umas 3 vezes até a gente poder realmente conversar e começar a trabalhar. Então, insistam. Hoje a quantidade de informação e a
facilidade que existe de informação, de você conseguir informação, não é? Ela é bastante é um ponto positivo para vocês. Quer dizer, na minha época a gente passava as tardes, nas manhãs, as tardes na biblioteca, etc. Hoje em dia isso está na ponta dos seus dedos, essa informação toda. Então vocês têm uma capacidade de selecionar a informação, de procurarem aquilo que vocês realmente gostam e não tenham receio. Sigam essa curiosidade que vocês têm. Exige muita disciplina, muito trabalho, muita determinação, mas todos nós temos a capacidade de ou numa determinada área ou noutra de fazer isso, né? E isso é uma das coisas que é importante. Tentem começar o quanto antes vocês puderem se engajar nos grupos de pesquisa, conversar com os pesquisadores que são mais têm experiência na área, né, para que logo vocês já comecem a se envolver nessa física. Isso, pelo menos o LHC vai estar por aí por mais uns 15, eu imagino talvez até 20 anos, mas já está sendo discutido o que vem depois do LHC. E isso certamente a gente vai precisar de uma quantidade enorme de novos cientistas que tem que ser começado a preparar agora, não é? Para essa empreitada. É verdade, professor. Sempre olhando para frente, perseverando, e quem opta pelo caminho da ciência realmente está abraçando um desafio, mas também fazendo um pacto com uma realização pessoal, com uma vida de descobertas e com uma trajetória muito gratificante. Eu tenho certeza que suas palavras são inspiração, sua própria trajetória é inspiração para muita gente que está nos assistindo, muitos estudantes, muitas estudantes que estão inclinados a percorrer esse caminho. Chegamos então ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo com o professor Marco Aurélio Lisboa Leite, professor da Universidade de São Paulo, a USP. Professor Marco Aurélio, muito obrigado pela sua participação. Nós aqui do Instituto Federal do Ceará agradecemos imensamente que você tenha dito sim para o nosso evento. Ora, eu que agradeço como pesquisador da USP, como físico na USP, né? É uma satisfação muito grande a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho, né? E assim, parabéns pela iniciativa de vocês e parabéns para os estudantes que estão participando também. Eu acho que o caminho é esse, é realmente tentar se envolver, isso faz parte desse envolvimento que eu comentei, participar das atividades locais, né? O Brasil hoje, né, nessa área, tem grupos espalhados pelo país inteiro, e certamente você vai encontrar alguém que vai poder guiar você por esse caminho, né? Verdade, professor. Informação existe aos montes hoje, muito mais do que em épocas anteriores, como você mesmo mencionou. Resta aos nossos estudantes, nossos jovens, nossos alunos abraçarem essa oportunidade. Vamos ficando por aqui com mais uma entrevista da Jornada de Física, 5º evento científico unificado. Até a próxima, pessoal.